é a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. A nossa mensagem, nossa meditação nessa noite, na palavra de Deus, estarão nos versículos 30 e 31. Hebreus, capítulo 11, versículos 30 e 31, que declaram o início da conquista da terra de Canaã pelos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E nós lemos isso no livro de Josué, quando eles entraram na terra de Canaã, e por isso aquela nação deixou de chamar-se Canaã e passou a chamar-se, então, Israel até os dias de hoje. Hebreus capítulo 11, versículos 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Leiam vocês. Aleluia. Nesses 2 versículos, um nome aqui foi omitido, que poderia estar aqui junto, constando junto com os personagens que são citados aqui nesse capítulo 11. Porque até agora foram citados os homens de fé, alguns homens de fé da civilização pré-diluviana, Abel, Enoque e Noé. E depois alguns homens de fé da civilização pós-diluviana, Abraão, Isaque, Jacó. Hoje pela manhã nós vimos José. Aliás, ontem à noite vimos José, hoje pela manhã vimos Moisés. E agora estaria faltando aqui Josué. Josué foi o substituto de Moisés, o sucessor de Moisés. Moisés morreu, mas antes de morrer, ele instruiu, por ordem de Deus, a tudo a Josué. Josué, durante toda a sua vida, durante todo o tempo, desde que o povo hebreu saiu do Egito, Josué esteve o tempo todo junto de Moisés, observando Moisés, aprendendo com Moisés. Ele não estava ali só por curiosidade, mas é porque Deus colocou no coração dele que ele devia aprender desse homem, porque depois que esse homem fosse colhido pelo Senhor, ele que ficaria no seu lugar, ele que seria o seu sucessor, aí ministerial aí em nome de Cristo Jesus. Por isso, Josué aprendeu muita coisa na prática de Moisés e nas palavras de Moisés e em tudo que ele fez quando estava junto de Moisés. E o próprio Deus disse a Moisés: está aí Josué, filho de Num, da tribo de Benjamim, ele vai tomar o teu lugar depois de ti. Porque ele aprendeu exatamente tudo o que você ensinou. Josué realmente foi um homem de Deus, e foi sob o pastoreio de Josué que o povo hebreu, depois de 40 anos de jornada pelo deserto, atravessou o rio Jordão. Quando saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Deus abriu um caminho no meio do Mar Vermelho e tinha águas, coluna de águas do lado direito, colunas de águas do lado esquerdo, e eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto.
Quando atravessaram o Jordão cujas águas vinham do norte, as águas foram paradas. Deus parou as águas pararam de descer e foram se acumulando, se tornando um paredão de água só de um lado, só do lado direito deles, e eles atravessaram ali o Rio Jordão também a pé enxuto para conquistar a terra de Canaã. Aquela terra se chamava Canaã porque ela era dos cananitas. Os cananitas eram os descendentes do filho amaldiçoado de Noé, chamado Cão. Esse filho, Cão, foi amaldiçoado, e com ele todos os povos que vieram depois dele, que são os povos cananitas ou cananeus, que tem todos aqueles povos na Bíblia cujos nomes terminam com eus: cananeus, heteus, girgazeus, cadmoneus, filisteus, ferezeus, heteus, jebuseus. Todos esses homens eram descendentes de Noé, do filho amaldiçoado de Noé, e Deus, que fez com que Abraão, Isaque e Jacó, que também eram descendentes de Noé, mas não de Cão, mas do seu filho primogênito, que foi Sem. Daí os descendentes de Abraão são chamados de povos semitas, porque descenderam de Sem, o filho abençoado de Noé, o filho que tinha de Noé a bênção da primogenitura. E Deus prometeu dar aquela terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Leite e mel representa a fartura daquela terra, representa uma terra fértil, a fertilidade daquela terra, representa uma terra de prosperidade, uma terra de riquezas. Isso é representado pelo leite e o mel. Aonde essa nação que Deus estava edificando deveria viver e ocupar o seu lugar aí na terra. Eles iriam, por ordem de Deus, literalmente tomar a terra dos cananeus. Essa terra não seria mais dos cananitas, essa terra agora seria terra dos israelitas, dos hebreus, dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e nessa terra eles deveriam viver e dar testemunho para as outras nações da terra de como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Foi por isso que Deus estabeleceu Israel. Uma das razões pelas quais Deus estabeleceu Israel é para que bem ali no Oriente Médio, no meio do mapa mundi, no meio da terra, tivesse uma nação declarando para todas as nações: nós não adoramos a deuses falsos, nós adoramos o Deus verdadeiro. Nós não oferecemos sacrifícios a deuses falsos, não oferecemos sacrifícios a demônios, a nossa vida é oferecida completamente a Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não temos um rei, porque quem reina sobre nós é o Senhor. Ele é o nosso rei. O nosso estatuto não é um estatuto ou uma carta magna, uma constituição humana. A nossa constituição é a palavra de Deus, é a lei de Deus que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai. É por essa palavra que nós vivemos e é por essa palavra que Deus nos deu essa terra, por essa palavra que nós prosperamos nessa terra, porque nós somos o povo de Deus. O povo cujo Deus é o Senhor. Esse era um dos propósitos de Deus com a nação de Israel. E para o cumprimento desse propósito, Deus marchou à frente deles o tempo todo, desde que saíram do Egito, durante os 40 anos que andaram pelo deserto, e agora nesse momento que a gente lê no livro de Josué, em que eles vão atravessar
o Jordão para conquistar aquilo que o Senhor já lhes tinha prometido, conquistar a terra de Canaã, para que ela fosse então a terra do povo de Deus. E não mais a terra dos cananitas, porque os cananitas eram adoradores de Satanás, eram adoradores de demônios, eram pessoas que sacrificavam até seus filhos aos falsos deuses, adoravam entre eles, entre todos os deuses que eles adoravam a Baal-zebub, que nós conhecemos pelo nome de Belzebu, que é o próprio diabo, o chefe dos demônios, um dos nomes de Satanás. Os cananitas eram povos satânicos. Deus mandou expulsá-los da terra para que o povo de Deus habitasse ali e não mais fosse invocado o diabo, mas fosse ali uma nação que invoca o nome do Senhor. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Josué disse uma palavra muito interessante que eu guardo sempre no meu coração. Na véspera de Deus parar as águas do Jordão, Josué deu uma mensagem para o povo. Eu tenho uma mensagem para vocês, uma mensagem muito simples, uma mensagem de uma frase. Josué disse a todo o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Muita gente quer ver maravilhas de Deus em seu favor, mas não se santifica. Quem não se santifica não vai ter maravilhas. Se santificar hoje, amanhã vai ver maravilhas. Se não se santificar, não vai ver maravilhas. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A pessoa que se santifica, ela cria um ambiente ao seu redor, na sua própria vida, que propicia poderosas ações diretas de Deus nessa vida. As pessoas que não se santificam ou que negligenciam a sua santificação, elas demoram a ver a ação de Deus em suas vidas, porque Deus as resiste. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. Os soberbos não se santificam. Os soberbos acham que não precisam de santificação. Os humildes são aqueles que têm certeza que precisam de santificação. E por isso eles buscam essa santificação e eles terão muitas experiências maravilhosas com Deus, porque essas experiências se manifestam nesse ambiente onde essas pessoas estão se consagrando, santificando suas vidas, santificando suas mentes pela palavra de Deus, santificando suas palavras, aquilo que falam, estão evitando de ficar falando besteira por aí, abobrinha, ou de ficar falando fofocas ou o que não convém, mas estão santificando suas línguas, falando aquilo que deve e não aquilo que não deve, falando palavras que edificam e não que edificam, pessoas cujas conversas se tornam salgadas, temperadas com o sal do Evangelho de Cristo Jesus, e pessoas que estão colocando, harmonizando o seu modo de agir, suas ações em relação à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática, e por isso estão edificando a sua vida sobre a rocha. As pessoas que agem dessa maneira, elas criam um ambiente propício para a ação de Deus, para os milagres de Deus, para as manifestações de Deus, para Deus se manifestar na sua vida. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Vamos mudar a pergunta. Você precisa que Deus manifeste na sua vida? Então se santifique.
santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas na sua vida. Quem se santifica não perde por esperar, porque num determinado momento a mão de Deus estará agindo surpreendentemente na sua vida por causa da sua fidelidade à sua palavra, da sua obediência à sua palavra, santificando a sua vida e abrindo um leque espiritual ao seu redor, onde se possibilita a manifestação do poder de Deus. Glória a Deus, amados. Não precisa fazer estardalhaço para Deus manifestar o seu poder, não. Só precisa se santificar e obedecer a sua palavra. Aleluia. E isso nós aprendemos de Josué, cujo nome não é citado aqui nesses versículos que nós lemos, mas ele estava pastoreando o povo quando aconteceu então a conquista da terra de Canaã. E essa conquista começou logo depois da travessia do Jordão. Eles foram conquistando cidade por cidade. A primeira cidade que eles iriam conquistar era a cidade de Jericó. Uma cidade cercada por altas muralhas. E Deus havia dado a eles algumas orientações, tá? Que não seria nem por força nem por violência, mas pelo poder de Deus, pelo poder do seu Espírito Santo. Que eles não iam chegar lá logo de cara jogando lanças ou flechas para cima dos habitantes de Jericó, não. Eles só iam cercar a cidade durante 7 dias. Eles só iam cercar a cidade durante 7 dias. Durante 7 dias. E no 7º dia, eles iam cercar a cidade 7 vezes. E depois da 7ª vez que eles estivessem ali cercando aquela cidade, as muralhas iam cair pelo poder de Deus. E foi o que de fato aconteceu. Por isso está escrito aqui no versículo 30 que não pelas armas, não por estratégias de guerra, não por força humana, não por bomba atômica, nem por míssil Tomahawk, mas pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Lembram de Jesus falar que pela fé uma montanha pode ser transportada para o meio do mar? Pela fé tudo vos será possível. Não foi por nenhuma força humana, não foi por nenhuma ação humana, foi pela fé que ruíram as poderosas muralhas de Jericó, depois de terem sido rodeadas 7 dias. Não foi porque eles ficaram pulando lá, não. Eles rodearam em silêncio. Não foi porque eles ficaram gritando lá, não, e dando ordens para a muralha cair. Não, eles ficaram em silêncio. Rodearam em silêncio. Mas porque eles obedeceram a Deus, e Deus estava então cumprindo a sua palavra e dando de graça para eles a primeira cidade, e as muralhas ruíram. Mas aquela primeira cidade, por ser a primeira, a palavra primeira é a mesma coisa de primícia. Primícia, primeira. Quando nós damos aqui dízimos e ofertas, a palavra de Deus nos orienta que dízimos e ofertas são primícias. Ou seja, nós não deixamos para dar o dízimo depois que nós já pagamos todas as nossas contas, não. O dízimo é a primeira coisa que nós separamos para Deus, para a pregação da palavra de Deus, para o evangelho de Deus. É a primeira coisa. O dízimo não é o que resta. É a primeira coisa que nós separamos. É as primícias. Por isso em Provérbios diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda.
Eles iam conquistar muitas cidades em Jericó. Era uma nação se compõe de muitas cidades. Eles iam conquistar muitas cidades em Canaã. A primeira delas era a cidade de Jericó. Como essa é a primeira, Deus falou para eles assim, ó, de todas as outras cidades que vocês vão conquistar, vocês podem ficar com as riquezas que vocês encontrarem nessas cidades. Mas, como Jericó é a primeira, vocês não vão ficar com nada que haja em Jericó. Queimem tudo. As primícias serão sacrificadas. Esse é o sacrifício das primícias. As primícias são sacrificadas. E se alguém pegar alguma coisa que é das primícias para si, ele vai cair no pecado de Acã. Acã é um homem que não está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, porque não foi um homem de fé, foi um homem infiel, foi um homem incrédulo. Lamentavelmente, ele era da tribo de Judá, da tribo messiânica, mas ele desobedeceu a Deus e pegou algumas coisas da cidade de Jericó. Pegou uma capa babilônica e um cetro babilônico que ele achou muito bonito, que tinha lá em Jericó, e ele levou esse pequeno tesouro para sua tenda e guardou na sua casa para que ninguém visse que ele tinha lucrado alguma coisa com a queda de Jericó. Só que ninguém esconde nada de Deus. Deus vê tudo e tudo tem consequências. E a consequência foi a morte dele e de toda a sua família. Foram punidos de morte exemplarmente, para que as outras tribos temessem o Deus ao qual eles estão servindo, o Deus que está lhes dando essa terra. É Deus quem está conquistando para eles essa terra. Eles não são os donos de nada. Deus é quem é o dono de tudo. Você não é dono de nenhum centavo nessa terra. Deus é que é o dono de tudo. Você não é o dono de nada nessa terra. Deus é quem é o dono de tudo. Por isso honramos a Deus com as primícias da nossa renda. Não tocamos nas primícias. Acã tocou nas primícias e morreu. No Novo Testamento, Ananias e Safira tocaram nas primícias e por isso morreram. As primícias são de Deus. Não é para você fazer caridade por aí afora. Para você fazer caridade é outras. Você pode tirar de outras coisas, não das primícias. Tem gente perguntando assim o tempo todo: será que eu posso levar meu dízimo ali, meu dízimo naquele outro lugar? Não, amados, o dízimo é para a pregação da palavra de Deus. É o que nós aprendemos de Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque. Hoje nós somos o Abraão, Jesus é o Melquisedeque. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não fique com as primícias. As primícias são dele. As primícias são do Evangelho. Foi bem claro, amados? Foi bem claro, queridos? Aleluia. Por isso, quando Deus falou para eles, a primeira cidade, a primeira é a primícia, são as primícias da conquista. As primícias da conquista. A primeira cidade não pega nenhuma das riquezas deles para vocês. Sacrifica-as todas para mim lá. Queime todas elas, destruam todas elas. A partir das outras cidades, Deus falou, vocês podem pegar agora todas as riquezas das outras cidades, passarão a fazer parte do tesouro nacional dessa nação de Israel, que eu estou agora cumprindo a minha promessa aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia? E Israel se tornou então uma nação
próspera depois disso, dentro dessa conquista, né? Porque pela fé então ruíram as muralhas de Jericó. Tem gente por aí que fica pegando textos bíblicos e inventando coisas que não existem. Engraçado que tem invenções por aí que até parecem iguais. Tem uma invenção aí, eu já vi essa invenção ser utilizada em igrejas protestantes e já vi essa invenção ser usada também em igreja católica. Até católicos e protestantes fazendo a mesma coisa. Você deve conhecer pessoas que praticam uma coisa aí que eles chamam de cerco de Jericó. O cerco de Jericó. Tem católicos praticando o cerco de Jericó, o que eles chamam de cerco de Jericó, e tem protestantes também praticando aí campanhas que eles chamam de o cerco de Jericó. Uma campanha aí de 7 dias, porque eles ficaram 7 dias aqui cercando a cidade de Jericó. Essas campanhas estão erradas. Esse culto é falso. Esse culto é antibíblico. Jesus não mandou fazer isso. Nós não fazemos campanhas para ganhar nenhuma bênção de Deus. Nós já somos abençoados porque Deus nos deu o seu Filho Jesus. E se Deus nos deu o seu Filho Jesus, leia Romanos 8:32. Faço questão que você abra aí na sua Bíblia, Romanos 8:32. Já abri na página aqui só para confirmar. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Podem ler? Você percebeu que o versículo é uma pergunta retórica? É uma pergunta que se autorresponde? O Pai é aquele que não poupou seu próprio Filho, Jesus. Antes, por todos nós, o Pai Se o Pai entregou para nós o seu próprio Filho, porventura não nos dará, aí tem o advérbio, diga, graciosamente. De novo. O que é graciosamente? De graça, sem nenhum preço a pagar. As pessoas estão falando aí que tem que pagar um preço. Se você quer ganhar uma bênção, você tem que pagar um preço. Isso é mentira. E mentira vem do pai da mentira. Jesus é a verdade. Deus é o pai da verdade. A verdade é que Deus nos deu seu próprio Filho. Como não nos dará também graciosamente com Ele mais algumas coisinhas? O que está escrito aí? Todas as coisas. Quem acha que tem que pagar algum preço para ganhar alguma bênção de Deus, não é crente, é incrédulo. Quem crê em Jesus Cristo, quem crê que Deus já deu seu Filho Jesus Cristo, crê também que em Cristo Jesus nós temos da parte de Deus acesso a todas as bênçãos, a todas as coisas. Por isso, fazer campanhas é errado. Não é culto bíblico. Não é culto cristão.
Era culto cananita, era culto egípcio, era culto grego, tá? Continua sendo culto católico. Essa semana fomos pregar em Goiânia, na nossa igreja, e no caminho nós vimos um monte de católicos indo a pé para a Trindade para fazer algum sacrifício, para ganhar de Deus lá alguma coisa. Isso se chama paganismo. Sabe o que significa ser um pagão? O que é paganismo? Pagão é aquela pessoa que acredita que tem que pagar. Paganismo vem de pagar. Pagão é aquela pessoa que acredita que tem que pagar a Deus algum preço, pagar a Deus algum sacrifício para receber em troca, como uma barganha, como um comércio, alguma bênção. E é por isso que estão aí cercando Jericó até o dia de hoje. Os católicos fazem cerco de Jericó rezando, sabe o quê? Rezando 1000 Ave-Marias. É assim que os católicos fazem cerco de Jericó, rezando 1000 Ave-Marias. Protestantes fazem cerco de Jericó subindo o Morro da Capuava, fazendo não sei quantos dias de jejum, porque está pagando um preço para ganhar uma bênção. Amados, atenção, olha aqui para mim, escute o que eu estou dizendo para você. Nós temos acesso a todas as bênçãos de graça, porque Deus já nos deu Jesus. Deus já nos deu Jesus. Deus já nos deu Jesus. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Deus já nos deu Jesus. Deus já nos deu Jesus. Deus nos deu o seu Filho. Existe algo difícil para Deus nos dar? Existe algo difícil para Deus nos dar? Se tivesse algo difícil para Deus nos dar, seria nos dar o seu Filho. E isso Ele nos deu. O que o versículo de Romanos 8:32 está dizendo é que se Ele nos deu o seu Filho Jesus, Ele nos dá também de graça, graciosamente, todas as coisas. Não somos pagãos, não temos que pagar preço. Nós cremos que o preço que Jesus pagou por nós foi suficiente. Você crê que o preço que Jesus pagou foi suficiente? Então, em Cristo Jesus, temos acesso a todas as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Portanto, amados, não fazemos essas campanhas aí, esse cerco. Não tem nenhum Jericó para a gente cercar mais, não. Tá? Tirando o acento, isso é coisa de jirico. Não tem mais nenhum cerco de Jericó para a gente cercar. Nós só temos vitórias a alcançar, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ao invés de ficar por aí tentando inventar preços a pagar a Deus, o que nós devemos fazer é nos santificar. É sem santificação que ninguém verá o Senhor. É necessário que sejamos santos, que obedeçamos à palavra de Deus, porque aquele que obedece à palavra de Deus, nós vimos domingo passado, quando falamos aqui de Isaac, e Deus disse a Isaac, olha, eu vou te abençoar muito, porque o teu pai, Abraão, foi obediente a toda a minha palavra. Seja você também obediente. Seja obediente à palavra de Deus. Deuteronômio 28 está escrito: se me ouvirdes, se ouvirdes as minhas palavras, tendo cuidado de obedecê-las, de praticá-las,
Você não vai precisar correr atrás de nenhuma bênção, porque todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, né? Até a tua comida será abençoada, as tuas provisões serão multiplicadas. O país pode estar em crise, pode estar em recessão econômica, mas você não terá problemas, porque quem cuida de você não é o país. Quem cuida de você é o Pai Celestial, a quem você obedece, em quem você crê e você vive pela fé. Aleluia, amados. Não foi pela força do homem, foi pela fé que ruíram as muralhas de Jericó. Essas muralhas de Jericó, elas eram tão grandes que pessoas moravam em cima das muralhas, tinha casas em cima das muralhas. Elas eram grossas, paredes muito grossas. Uma pessoa que morava, uma família que morava em cima das muralhas de Jericó, era uma meretriz, que diz aí no versículo 31, uma prostituta chamada Raabe. Mas essa prostituta chamada Raabe, ela era prostituta porque não conhecia o Senhor, mas ela ouviu falar do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tirou esse povo de Israel do Egito, do Deus que acompanhou esse povo durante 40 anos no deserto, e que agora, agora eles estavam acampados do outro lado do Jordão, esperando para atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã. Antes de fazerem isso, Josué enviou 2 espiões, 2 espias para espionar a cidade de Jericó. E Raabe viu esses 2 homens e acolheu os 2 em sua casa. E a partir desse ato, ela estava dizendo: eu creio nesse Deus. Eu quero pertencer a esse Deus. Eu quero fazer parte desse povo que adora-o e pertence ao Deus verdadeiro. Raabe era uma cananita que morava aí. Era dos povos amaldiçoados. Era dos povos ímpios. Era dos povos gentios que morava na cidade de Jericó, mas ela se converteu ao Deus Todo-Poderoso, e ela entra aqui. Raabe, uma mulher que entra aqui em Hebreus capítulo 11, na galeria dos homens e mulheres de fé, e o versículo 31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ao acolher os espias, ela estava acolhendo a palavra de Deus, ela estava acolhendo a vontade de Deus, ela estava acolhendo o propósito de Deus em suas vidas. E olha o que foi que aconteceu. Depois que Jericó foi conquistada, a primeira cidade conquistada na terra de Canaã, sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela se casou com um descendente da tribo de Judá, chamado Salmão. E ela se tornou parte da linhagem do Messias. Raabe se tornou uma parente consanguínea de Jesus. Jesus tem o sangue de Raabe correndo em suas veias humanas. Porque, sabe por quê? Porque Deus converte prostitutas. Porque Deus é poderoso para converter qualquer pecador. Quando esse pecador recebe, acolhe a palavra de Deus em seu coração. Raabe era uma prostituta, se tornou uma mulher de Deus, e Deus usou Raabe como a parte da árvore genealógica de Jesus Cristo.
Portanto, Jesus, segundo a carne, não tinha sangue puro de judeus, mas tinha misturado sangue com pessoas que não eram de Israel. Uma delas é Raabe. Salmão, com quem ela se casou, e depois eles tiveram um filho chamado Boaz, e Boaz também se casou com uma mulher estrangeira, que foi a moabita Ruth, que nós lemos no livro de Ruth. Todos eles da linhagem messiânica, e de Ruth eles tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi, o rei Davi. Todos esses na linhagem messiânica, e é maravilhoso enxergar como Deus está escrevendo a história personagem por personagem. Esse Deus não mudou, é o mesmo. É o mesmo que está aqui conosco hoje, falando aos nossos corações, escrevendo a nossa história. É nele que nós cremos. Por isso, tudo o que queremos fazer na nossa vida também é pela fé. Nós estamos vendo aí as pessoas no mundo lutando aí por conquistas humanas, por conquistas carnais, por conquistas baratas. Tá? O Brasil está se preparando para receber um monte de atletas aí para conquistar troféus. Troféus que diante de Deus não valem nada. Medalhas que diante de Deus não valem absolutamente nada. Elaine e eu estávamos assistindo essa semana, uma reportagem da Vila Olímpica no Rio de Janeiro, na crise que está o Brasil, na crise que está aquele estado, corrupção, sem hospitais, sem nada, e uma Vila Olímpica com prédios enormes, imensos, o maior luxo para receber os heróis do atletismo. Que mané, heróis de atletismo que é, mas... O mundo anda na contramão de Deus. E a palavra Olimpíada, sabe de onde vem? Vem de Olimpo. Os deuses do Olimpo. Uma adoração aos deuses gregos. Os deuses do Olimpo. Os deuses gregos eram adorados nessas festividades atléticas, esportivas, que envolviam o culto do corpo e que não colocam o corpo como templo do Espírito Santo, mas adoram o corpo pelo corpo. Aí essa tocha maldita correndo por toda a nação brasileira, e não ilumina nada, porque é uma tocha de trevas. Ao invés da tocha olímpica, o que o Brasil precisa é do verdadeiro evangelho ser pregado nos 4 cantos dessa nação. E dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que Jesus Cristo não nos convida a correr num estádio olímpico à busca de uma medalha, mas Jesus nos chama para alcançar a glória e a coroa eterna de glória que Deus tem reservado aos seus santos no céu. E por isso que Paulo disse: se atletas de tudo se privam para ganhar uma coroa corruptível, nós temos que fazer de tudo para alcançar a coroa incorruptível, imarcessível de glória preparada para nós no céu. E por isso, amados, vivemos pela fé. Por isso, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência
à palavra santa de Deus. Glória a Deus. Fique de pé para orar comigo nessa noite.